Sim, é. Então, veja, as pedras estão diretamente ligadas. Agora, a gente se distanciou muito disso. Por falta da profundidade de conhecimento, é mais fácil aquilo que eu não conheço, eu dizer assim, viu, não leia esse livro. Se você ler esse livro, você vai ficar louco. E todo mundo parou de ler. O pastor, antigamente, as pessoas tinham mais proximidade, vamos dizer, com os anjos, porque eu sinto que a galera se afastou muito, né? Sim. Antigamente tinha mais, Sim. a gente se perdeu disso. Perdeu. E por que disso? Olha, aconteceu o seguinte, o apóstolo Paulo, ele foi o norteador de toda a doutrina cristã. Então, cronologicamente, as epístolas do apóstolo Paulo, ela vem primeiro do que os evangelhos. Então, quando você vai pegar a Bíblia e você vai em ordem estabelecida, você tem o início do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelistas. Depois você já começa Atos dos Apóstolos, que também foi escrito por um dos evangelistas, né? Que foi Lucas. E depois você já entra nas epístolas paulinas, a começar em Romanos e terminar em Hebreus. Só que, cronologicamente, primeiro tem os textos do apóstolo Paulo e depois os evangelistas. Tá. Então, Paulo foi influenciador de pelo menos 3 evangelistas. Mateus, Marcos e Lucas. João foi testemunho ocular e andou com o Messias. Por isso o livro de João é totalmente diferente dos outros 3. Ele andou Ele direto foi testemunho... com Isso. o homem. Testemunho ocular. Ok? Tá. Então, Paulo, ele foi vamos dizer assim, o doutrinador, ele estabeleceu a doutrina cristã. Ok? E em um determinado momento ele diz, cuidado com a prática de culto aos anjos. Agora, culto aos anjos é uma coisa e relacionamento com os anjos é outra coisa totalmente diferente. Okay? Eu posso me relacionar com você como pessoa, como amigo, como parceiro, ok? Batendo esse papo aqui, contudo eu não te cultuar. Ficar babando o ovo, ficar louvando, né? Exatamente. Então Paulo dá uma orientação. E isso, para a igreja da época, em um contexto onde muitos vinham do judaísmo, o judaísmo ele é muito disso. Ele pega um contexto da lei, para que a lei não quebre, ele cria uma proteção para aquela lei. Se você for a Jerusalém, no restaurante que você pedir carne, você não vai ter nenhum derivado de leite. Então, a sobremesa não vai ser sobremesa, sabe, com derivados de leite. Por quê? Porque existe uma lei que você não deve cozinhar a carne da novilha no leite da sua mãe. Ok? Então, onde serve carne, não serve leite. Para proteger a lei. Entendi. Isso é uma cultura judaica. Esses homens, eles são, na maioria deles, abandonando a fé judaica para abraçar o cristianismo. Que na época ainda não levava o nome de cristãos. Eram os do caminho. Então, Paulo, quando disse para eles, olha, cuidado com a prática de culto aos anjos, eles disseram, não vamos mais nos relacionar. Entendi. Para não correr o risco de cultuarmos, não vamos nos relacionar. Agora, veja, a igreja do primeiro século, a igreja que era composta pelos discípulos, pelos então, os apóstolos, elas tinham contato. Tem um contexto, por exemplo, de Pedro, que Pedro está preso na prisão, Tiago havia sido morto, e quando Pedro está naquela prisão, a igreja se reúne na casa de João Marcos e começa a orar por Pedro. Deus, tira Pedro da prisão, tira Pedro da prisão. Um anjo vai lá e acorda Pedro. Pedro, ó, pega a tua capa, calça a tua sandália e segue-me. Pedro virou para o lado e continuou dormindo. Agora, imagina nós, se fosse o nosso caso, o companheiro morreu. Amanhã sou eu que vou morrer. Eu vou dormir? Esse é o primeiro ponto. Não. Qualquer pessoa, imagine, se você tá preso, no outro dia você vai morrer. Se chegar um demônio e falar, levanta e me acompanha, você vai levantar e acompanhar. Você vai tentar sair daquele cenário de crise, ok? Mas Pedro vira pro lado e vai dormir. Aí o anjo acorda pela segunda vez, toca nele e diz assim, ó, pega a tua capa, veste a sandália e coloca a sandália nos seus pés, calça ela e me segue. Aí ele sai andando, acompanhando o anjo. 4 quaternos de soldados, são 16 soldados romanos. Dentro da prisão máxima romana da época. Tá. Ok? Eles passam pelos soldados, ninguém vê eles. Passa pelas portas daquele quartel, todas as portas se abrem. Quando chega na última, que dá pra rua, que é de ferro maciça, ela se abre sem necessidade de toque de mãos humanas.
eles andam na rua até dobrar a esquina. Quando ele dobra a esquina, o texto bíblico diz assim, o anjo o abandonou. E Pedro percebeu que não era visão. Veja, olha que loucura. Para Pedro, não tinha mais a noção do que era real do que não era. Para Pedro, ele estava tendo uma visão. Aí ele percebeu que era um anjo. Ele falou, opa, tô livre realmente. Aí ele vai para onde? Para a casa de João Marcos. Bate na porta. A menina, o único lugar que cita essa menina, Rode. Ela abre uma portinhola na porta, ela vê Pedro, ela fica tão emocionada com aquilo que ela vai dizer pro pessoal lá dentro. Ó, Pedro tá batendo na porta. Só que esse pessoal que tá orando, pedindo que Deus vá libertar Pedro, sabia o lugar onde Pedro estava. Ninguém entrava e ninguém saía. Uma penitenciária nível máximo dos máximos para os inimigos do Império Romano da época. Mas o anjo livrou ele. O anjo livrou ele tá lá. Aí eles disseram, não é Pedro, é o anjo de Pedro. Então veja, a igreja que está orando conhecia o anjo de Pedro. Porque em alguns momentos Pedro não podia ir e mandava o anjo. Fala, Legal. galera. Curtiu esse corte? Quer receber mais conteúdos assim? Então não se esquece de se inscrever no canal, beleza? Valeu.